você está no lugar errado. Pelo menos é isso que você sente. O ambiente ao redor não te inspira, não te reconhece, não te move. As pessoas com quem você convive não entendem o que você carrega. A estrutura em que você opera não foi feita para alguém como você. E a conclusão que você chegou, a conclusão que parece mais óbvia, mais saudável, mais corajosa é essa: eu preciso sair daqui. Eu preciso de um ambiente melhor. Eu não posso crescer num lugar assim. E eu vou te dizer agora, antes de qualquer outra coisa, que essa conclusão pode ser a coisa mais cara que você já acreditou. Não porque você esteja errado sobre o ambiente. Você pode estar completamente certo. O ambiente pode ser mesmo limitante, mesmo ingrato, mesmo hostil à sua expansão. Mas o erro não está no diagnóstico. O erro está na interpretação do que esse ambiente está fazendo com você enquanto você permanece nele. Porque há uma diferença enorme entre um ambiente que destrói e um ambiente que forja. E a maioria das pessoas, ao sentir a pressão de um ambiente que não as motiva, não consegue distinguir entre as duas coisas. Elas sentem o calor e concluem que estão sendo incineradas, quando na verdade estão sendo purificadas. Este vídeo não é sobre resignação, não é sobre ficar onde você está para sempre, não é sobre suportar o insuportável e chamar isso de fé. É sobre uma mudança de leitura radical. É sobre entender o mecanismo pelo qual o ambiente mais improvável se torna o mais formativo. E é sobre reconhecer, antes que seja tarde demais, o que está sendo construído em você, exatamente neste momento, neste ambiente, nesta pressão que você sente agora. Porque o que está sendo construído aqui não pode ser construído em nenhum outro lugar. Se você ainda não se inscreveu no canal Entre Faixas, faça isso agora e ative o sino. Compartilhe este vídeo com alguém que está querendo abandonar um lugar antes de entender o que ele está tentando entregar. E deixa o coração aqui se você já sentiu exatamente o que estou descrevendo. Agora vamos a fundo. Existe uma palavra em metalurgia que poucas pessoas conhecem fora dos laboratórios e das fundições: forjamento. Forjar não é apenas aquecer um metal, é submetê-lo a uma pressão controlada, repetida e intencional, até que sua estrutura molecular se reorganize em algo mais denso, mais resistente, mais funcional do que qualquer coisa que poderia ter sido produzida sem esse processo. O ferro forjado não é apenas mais duro que o ferro bruto. Ele é estruturalmente diferente. A pressão não apenas mudou sua forma, mudou sua natureza. E o que a metalurgia sabe sobre o ferro, a vida sabe sobre o ser humano. A questão não é se você está sob pressão. A questão é se você está sendo forjado ou destruído. E essa distinção, essa linha que separa a transformação de colapso, não depende apenas da intensidade da pressão. Depende de algo que está dentro de você e que só aparece quando o ambiente externo deixa de cooperar. Pense no atleta que treina em altitude. O ar rarefeito não é um ambiente favorável. Cada respiração exige mais esforço. O corpo protesta. A performance cai antes de subir. Mas o que acontece naquele ambiente desfavorável é que o organismo começa a produzir mais glóbulos vermelhos, mais capacidade de transporte de oxigênio, mais eficiência cardiovascular. Quando esse atleta desce para o nível do mar, onde o ar é abundante, onde o ambiente é melhor, ele descobre que se tornou uma versão superior do que era. O ambiente ruim o construiu de uma forma que o ambiente bom jamais poderia. Isso não é metáfora, é fisiologia. E o mesmo princípio governa o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões: mental, emocional, espiritual, profissional. O ambiente que não te motiva está te fazendo uma pergunta que ambientes confortáveis nunca fariam. O que você é quando ninguém está te aplaudindo? O que você produz quando ninguém está reconhecendo? O que você mantém quando ninguém está facilitando? Essas perguntas não são cruéis, são as perguntas mais importantes que a vida pode fazer. E o fato de o seu ambiente estar fazendo essas perguntas agora, por mais doloroso que seja, significa que você está no processo. Significa que o fogo está aceso. Significa que a forja está em curso. A pergunta não é como sair daqui. A pergunta
é o que você vai ser quando sair. A diferença entre ambiente que destrói e ambiente que forja. Antes de ir adiante, preciso ser honesto com você sobre algo que este vídeo não está dizendo. Não estou dizendo que todo ambiente hostil é saudável. Não estou dizendo que você deve permanecer em situações de abuso, de violência, de degradação sistemática da sua dignidade. Existe uma diferença real e importante entre pressão que forma e pressão que deforma. E precisamos falar sobre essa linha com precisão, porque confundi-la pode ser perigoso nos dois sentidos, tanto para quem sai cedo demais de um ambiente formativo, quanto para quem permanece tempo demais em um ambiente genuinamente destrutivo. A distinção está no que a pressão está fazendo com a sua estrutura interior. O ambiente que forja aumenta ao longo do tempo sua capacidade de agir, de pensar com clareza, de manter princípios sob pressão, de acessar recursos internos que você não sabia que tinha. Pode ser extremamente desconfortável, pode exigir muito mais de você do que parece justo, pode ser ingrato, silencioso, não reconhecido. Mas ao final de um período naquele ambiente, você emerge com mais, não com menos. Com mais clareza sobre quem você é, com mais tolerância à incerteza, com mais capacidade de operar sem validação externa, com uma espinha dorsal de caráter que simplesmente não se desenvolve em ambientes fáceis. O ambiente que destrói opera de forma diferente. Ele não apenas exige mais de você, ele sistematicamente mina os fundamentos que você precisaria para agir, para crescer, para ser quem você é. Ele não refina, ele corrói. Existe uma diferença neurocognitiva mensurável entre os dois estados. Quando o ser humano está sob estresse adaptativo, o que os pesquisadores chamam de estresse eustressante, o córtex pré-frontal permanece ativo. A capacidade de planejamento, de tomada de decisão, de regulação emocional continua funcionando. A pessoa está sob pressão, mas ainda está operando. Quando o ser humano está sob estresse crônico inescapável, o que acontece é diferente. O córtex pré-frontal começa a se desconectar. A amígdala domina. O modo de sobrevivência substitui o modo de criação. A pessoa não está mais crescendo. Ela está apenas sobrevivendo. Se você acorda todos os dias, sentindo que precisa sobreviver ao dia, e esse sentimento não diminui nunca, que não tem nenhum momento de clareza ou de acesso aos seus próprios recursos, esse é um sinal de alerta real. Mas se você acorda sentindo a resistência do ambiente, a falta de reconhecimento, a dificuldade de operar num lugar que não foi feito para alguém como você, e ainda assim consegue pensar, criar, persistir, agir, esse desconforto tem outro nome. Esse desconforto é a pressão da forja. Provérbios 27:17 diz algo que a tradução usual empobrece. Na língua original, a imagem é a de dois pedaços de ferro em contato, um afiando o outro pelo atrito. Não é uma imagem suave. É uma imagem de fricção, de resistência mútua, de dois materiais duros em contato que, justamente por serem duros, produzem afiamento. O ambiente que você está agora pode ser exatamente esse ferro. Ele resiste a você porque você também tem dureza, porque há algo em você que não se dobra facilmente. E esse atrito, por mais desconfortável que seja, está afiando uma lâmina que você ainda não viu completa. A diferença entre ser afiado e ser destruído não está no ambiente, está na sua posição interna diante dele. E é exatamente aí que o trabalho mais importante deste vídeo começa. O que acontece no cérebro quando você opera sem reconhecimento. Existe um experimento mental que quero que você faça agora mesmo. Pense na última vez que você fez algo com excelência e ninguém notou. Não apenas que não aplaudiram, não notaram. O trabalho que você entregou com cuidado real, a contribuição que você deu sem que ninguém pedisse, o esforço que você colocou num resultado que simplesmente passou sem comentário. O que você sentiu naquele momento? Para a maioria das pessoas, a resposta é alguma variação de vazio, às vezes decepção, às vezes uma raiva surda que não tem para onde ir, às vezes
uma dúvida silenciosa. Para que continuar fazendo assim, se ninguém vai perceber? Essa reação é completamente humana e tem uma razão neurológica precisa para existir. O sistema de recompensa do cérebro humano foi calibrado ao longo de centenas de milhares de anos para responder a sinais sociais de aprovação. Quando você recebe reconhecimento, aprovação, validação, o núcleo accumbens libera dopamina. Você sente bem-estar, sente que está no caminho certo, sente que vale a pena continuar. Esse sistema funcionou muito bem numa espécie social que precisava de coesão de grupo para sobreviver. O problema é que esse mesmo sistema, quando não recebe os sinais de aprovação esperados, interpreta a ausência como dado negativo, como sinal de que algo está errado, como razão para recalibrar o comportamento. Em outras palavras, o seu cérebro, por padrão, está configurado para reduzir o esforço quando o ambiente não retorna a aprovação. É um mecanismo de conservação de energia. Por que continuar gastando recursos num comportamento que o ambiente não reforça? Mas aqui está o que separa as pessoas que são moldadas por ambientes hostis das pessoas que são destruídas por eles. As primeiras aprendem, consciente ou inconscientemente, a reconfigurar esse circuito. Elas desenvolvem o que os neurocientistas chamam de motivação intrínseca, de alta qualidade. A capacidade de acionar o sistema de recompensa internamente, sem depender de sinais externos para isso. E o dado mais relevante sobre essa reconfiguração é o seguinte: ela não acontece em ambientes fáceis, ela acontece especificamente em ambientes que negam o reconhecimento externo por tempo suficiente para que o cérebro seja forçado a encontrar outra fonte de combustível. Quando o reconhecimento externo some e a pessoa persiste mesmo assim, o que está acontecendo por baixo é uma reorganização dos circuitos motivacionais. O cérebro está aprendendo a se mover por outra razão, por propósito, por valores, por algo que não precisa de aprovação para ser real. Esse processo não é indolor, é exatamente o oposto. Operar sem reconhecimento por períodos prolongados exige um gasto de energia psicológica que a maioria das pessoas subestima. Não é fraqueza sentir o desgaste disso, é honestidade. Mas o que está sendo construído nesse desgaste é uma infraestrutura motivacional que nenhum ambiente fácil poderia produzir. Uma pessoa que aprendeu a se mover sem aplausos é uma pessoa que o aplause não controla mais. E uma pessoa que o ambiente não consegue controlar é uma pessoa que o ambiente não consegue destruir. Filipenses 4,13 tem sido lido por gerações como uma frase de encorajamento genérico. Mas lido na língua grega original, o verbo que traduzimos como posso é ischio. Tenho força, tenho capacidade, sou capaz. E o que antecede essa capacidade, nos versículos anteriores, é exatamente a narrativa de Paulo, operando em ambientes que não cooperaram. Abatimento e abundância, fome e fartura, humilhação e honra. A capacidade de que ele fala não é abstrata. Ela foi construída exatamente na alternância de ambientes que ora reconheciam, ora ignoravam, ora perseguiam. A força que ele declara não veio apesar dessas condições, veio através delas. O seu ambiente está fazendo o mesmo trabalho agora. A teologia da fornalha. O que a Bíblia sabia sobre pressão antes da neurociência? Há um versículo em Isaías que raramente aparece nos vídeos de motivação cristã. Não porque seja obscuro, mas porque é desconfortável demais para ser embrulhado em papel de presente e entregue como encorajamento fácil. Isaías 48:10 diz: Eis que eu te purifiquei, mas não como prata, eu te provei na fornalha da aflição. Observe o que esse versículo não diz. Não diz que Deus vai te tirar da fornalha antes que doa. Não diz que a fornalha vai ser curta. Não promete que o fogo vai ser suave. Diz que ele te provou, te testou, te refinou dentro da fornalha. A fornalha é o método, não o acidente. Essa é uma teologia radicalmente diferente do que a maioria das pessoas aprendeu sobre a relação entre fé e adversidade. A narrativa popular diz que a fé te protege da fornalha, que se você orar o suficiente, confiar o suficiente,
acreditar o suficiente, Deus vai te tirar do ambiente difícil antes que ele te machuque. E quando a fornalha persiste, quando o ambiente continua hostil, quando a vida não melhora na velocidade esperada, essa teologia produz uma crise dupla, a crise do ambiente e a crise da fé. A pessoa começa a se perguntar o que fez de errado para merecer isso. Começa a questionar se Deus está ouvindo. Começa a interpretar a persistência da dificuldade como ausência de graça. Mas o texto de Isaías não deixa espaço para essa leitura. A fornalha não é a ausência de Deus, é a presença dele em modo de refinamento. Para entender o que isso significa concretamente, é preciso entender o processo de purificação do ouro. O ouro bruto, quando retirado da terra, está misturado com impurezas. Para purificá-lo, o ourives o aquece até que se torne líquido. Nesse estado, as impurezas sobem à superfície e podem ser removidas. O ourives sabe que o processo está completo quando consegue ver seu próprio reflexo na superfície do metal. O ouro está pronto quando espelha o rosto de quem o puriu. A fornalha da aflição opera com a mesma lógica. O ambiente hostil aquece o que está dentro de você até que as impurezas venham à superfície. Não para te envergonhar, para serem removidas, as inseguranças que só aparecem sob pressão. Os padrões de comportamento que você nem sabia que tinha até que o ambiente os exigiu. As crenças limitantes sobre quem você é e o que você merece, que só ficam visíveis quando o ambiente não as confirma. Tudo isso vem à superfície na fornalha, e é exatamente aí que o trabalho de refinamento pode acontecer. O livro de Daniel registra uma cena que está entre as mais cinematográficas de toda a literatura bíblica. 3 homens atirados numa fornalha aquecida 7 vezes acima do normal. A narrativa diz que os jogaram na fornalha foram consumidos pelo próprio calor, mas os 3 que estavam dentro saíram sem que nem o cheiro de fumaça tivesse tocado neles. E dentro da fornalha, os guardas que observavam viram não 3 figuras, mas 4. A aparência do quarto é semelhante a um filho dos deuses, dizem eles com espanto. A presença que não apareceu antes da fornalha, que não apareceu na porta da fornalha, que apareceu dentro dela. Isso muda a pergunta que você deve fazer sobre o seu ambiente. A pergunta não é por que estou aqui, a pergunta é o que está aparecendo aqui, dentro de mim, que não apareceria em nenhum outro lugar. A armadilha da busca pelo ambiente perfeito. Quero te contar sobre um padrão que aparece de formas ligeiramente diferentes na vida de quase todas as pessoas que eu já ouvi falar sobre os seus bloqueios. O padrão soa razoável, soa maduro, às vezes soa até como autoconhecimento saudável. Mas por baixo dele, opera uma das armadilhas mais eficientes que existem para manter o potencial humano permanentemente aprisionado. O padrão é este: a crença de que existe um ambiente que tornará possível o que hoje parece impossível. Ele aparece em frases como estas: quando eu sair desse emprego e for para uma empresa que realmente valoriza o que faço, aí vou mostrar do que sou capaz. Quando eu estiver num relacionamento mais saudável, aí vou conseguir ser quem eu realmente sou. Quando eu tiver um espaço melhor para trabalhar, um grupo mais alinhado, uma liderança mais inspiradora, aí começo de verdade. Quando as condições estiverem certas, coloco em prática o que sei que precisa ser feito. Parece lógico, parece como quem se conhece bem o suficiente para saber o que precisa para funcionar. Mas o que essa lógica esconde é uma inversão completa da causalidade real do crescimento humano. A causalidade verdadeira não é ambiente ideal produz performance máxima. A causalidade verdadeira é performance máxima, praticada em ambientes não ideais, constrói a identidade que eventualmente atrai ambientes melhores. A pessoa que espera pelo ambiente perfeito para mostrar o que tem, nunca mostra, porque o ambiente perfeito nunca chega. E quando chega algo parecido com ele, a pessoa já perdeu o músculo, já terceirizou sua capacidade de agir para as condições externas, já aprendeu que ela só funciona quando o contexto coopera. E isso é exatamente o que ela vai levar para o ambiente novo. Há um princípio de desenvolvimento de caráter
que pode ser formulado assim: você não descobre quem você é no ambiente que te apoia. Você descobre quem você é no ambiente que te resiste. Qualquer pessoa consegue ser generosa quando a vida está fácil. Qualquer pessoa consegue ser paciente quando nada a pressiona. Qualquer pessoa consegue ter fé quando tudo está visível. O caráter não é o que você expressa quando as condições cooperam. É o que permanece quando elas não cooperam. Paulo aprendeu isso da forma mais direta possível. Em Filipenses, escrito de dentro de uma prisão, ele registra algo que só pode ser entendido se você entender o que precedeu essa declaração. Aprendi a estar contente em qualquer situação. O verbo grego usado aqui é mantano. Aprendi por experiência prática, pelo processo de passar por isso. Não é um estado natural. É uma habilidade adquirida. E ela foi adquirida especificamente porque as condições ao redor de Paulo não cooperaram. A prisão não é onde você espera aprender contentamento. Mas foi exatamente lá que ele aprendeu. O ambiente perfeito não existe. E se existisse, você se tornaria dependente dele. A independência das condições externas é um dos recursos mais valiosos que um ser humano pode desenvolver ao longo da vida. E ela é desenvolvida em um único lugar, nos ambientes que não cooperam. Identidade sob pressão. Quem você se torna quando o ambiente não coopera? Existe uma pergunta que a maioria das pessoas nunca se faz diretamente, mas que o ambiente adverso faz por elas, quer queiram ou não. Quem você é quando ninguém está olhando? Não no sentido ético, no sentido de comportamento na ausência de testemunhas. No sentido mais profundo, quem você é quando o ambiente ao redor não está espelhando nenhuma imagem de volta para você? A identidade de a maioria das pessoas é, em grau maior do que gostariam de admitir, uma construção reflexiva. Ela se forma e se mantém pelo que o ambiente retorna. Quando o trabalho é reconhecido, a pessoa se percebe competente. Quando o relacionamento confirma o afeto, a pessoa se percebe amada. Quando o grupo valida a visão, a pessoa se percebe certa. Quando o ambiente aplaudiu, ela existe de uma determinada forma. Quando o ambiente silencia, algo na identidade começa a vacilar. Isso não é fraqueza de caráter, é a arquitetura padrão do desenvolvimento identitário humano. O problema é que essa arquitetura cria uma vulnerabilidade fundamental. Ela torna a pessoa refém dos espelhos ao redor. E quando os espelhos somem, quando o ambiente deixa de refletir, a pessoa não sabe mais quem é. O ambiente hostil, o que não te motiva, o que não te reconhece, o que não te facilita, faz algo que os terapeutas passam anos tentando produzir em consultório. Ele remove os espelhos externos e te força a desenvolver uma fonte interna de definição de identidade. Te força a saber quem você é não porque o ambiente confirma, mas porque você decidiu. Não porque recebeu aprovação, mas porque está alinhado com algo que não precisa de aprovação para ser verdadeiro. Gálatas 1:10 coloca isso de forma cortante. Procuro agora a aprovação dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se eu ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Paulo não está sendo arrogante aqui, está sendo preciso sobre a origem da identidade. Uma identidade construída sobre a aprovação humana é estruturalmente frágil. Ela dura enquanto a aprovação durar. Uma identidade construída sobre um senso interno de chamado, de propósito, de valores que não dependem de consenso externo, essa identidade sobrevive à hostilidade do ambiente. A pressão do ambiente que não coopera é literalmente uma operação de auditoria de identidade. Ela revela o que é estrutural e o que é apenas situacional. O que você mantém quando o ambiente resiste é o que realmente é seu. O que desaparece quando o reconhecimento some era emprestado do ambiente e vai junto quando ele se retira. Isso é valioso de uma forma que é difícil de exagerar, porque quando você sair desse ambiente, e eventualmente você vai sair sabendo o que é genuinamente seu, sabendo o que persiste independentemente de condições, sabendo quem você é quando os espelhos somem. E esse é um nível de autoconhecimento que não tem preço e que não tem atalho. Só se chega lá pela pressão. O paradoxo do crescimento invisível.
O que está sendo construído por baixo da superfície? Há algo que o ambiente adverso constrói em você que é completamente invisível enquanto está sendo construído. Não aparece em nenhuma métrica, não é notado por ninguém ao redor. Às vezes nem você mesmo consegue perceber que está acontecendo. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas, no meio desse processo, conclui que não está acontecendo nada, que o ambiente está apenas desperdiçando seu tempo, que tudo que estão investindo está simplesmente sendo perdido. Mas a biologia já mostrou que os processos de maior impacto são frequentemente os menos visíveis. Quando uma planta está sob estresse hídrico, o que acontece acima do solo não inspira otimismo. As folhas perdem viço. O crescimento visível desacelera ou para. Qualquer observador olhando para aquela planta concluiria que ela está em declínio. Mas o que está acontecendo abaixo do solo é o oposto. A raiz está crescendo com uma velocidade e uma profundidade que não aconteceriam em condições de abundância. A planta, sob estresse, manda recursos para onde eles são mais necessários para a sobrevivência de longo prazo. Não para o que aparece, para o que sustenta. O sistema imunológico humano funciona com a mesma lógica. A imunidade não se desenvolve na ausência de desafio. Ela se desenvolve exatamente no contato com o que poderia fazer mal, em doses que o organismo consegue processar e aprender. Um sistema imunológico que nunca foi desafiado é um sistema que não desenvolveu anticorpos. Parece saudável enquanto o ambiente coopera. Mas na primeira exposição a um agente real ele não tem resposta. A robustez imunológica é construída pelo contato com a adversidade, não pela proteção dela. O que está crescendo por baixo da superfície no ambiente que não te motiva? Está crescendo a sua capacidade de sustentar ação na ausência de retorno imediato. Está crescendo a sua tolerância à ambiguidade, ao não saber, ao operar sem mapa claro. Está crescendo a sua clareza sobre o que você realmente valoriza, o que você não negociaria mesmo sob pressão. Está crescendo a sua capacidade de acessar recursos internos que você nem sabia que tinha, porque em ambientes fáceis, eles nunca precisaram ser acionados. Está crescendo algo que pode ser chamado, sem exagero, de caráter. E caráter, no seu sentido mais preciso, é aquilo que permanece quando tudo ao redor muda. Salmos 126, 5, 6 captura esse paradoxo com uma imagem agrícola que toda pessoa da época compreendia visceralmente. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. A imagem não romantiza a dor da semeadura. Reconhece que ela existe, que o agricultor sai chorando, que o processo é sofrido, mas estabelece com precisão que a colheita é causalmente conectada àquela semeadura sofrida, não apesar das lágrimas, mas através delas. O que você está semeando agora neste ambiente, com este esforço que ninguém está vendo, com esta persistência que ninguém está reconhecendo, com esta raiz que está crescendo para baixo, enquanto o mundo olha para o que aparece acima, isso vai ser colhido. O processo não é desperdiçado porque ninguém está notando. O crescimento não deixa de acontecer porque não aparece na superfície. A raiz está crescendo. E quando a estação mudar, quando a terra certa chegar, o que surgir será proporcional ao quanto cresceu por baixo, não ao quanto apareceu. A pessoa que o ambiente tentou dobrar, mas forjou. Você chegou até aqui. E eu preciso que você faça uma coisa antes de sair deste vídeo. Não como exercício, como ato de reconhecimento. Pense no que você era antes deste ambiente que não te motiva. Pense em quem você era antes dessa pressão que você está carregando. Pense nas versões anteriores de você, as que ainda não tinham passado por isso. E agora me diz, aquela versão seria capaz do que você é capaz hoje? Não a respeito de conquistas externas, a respeito do que está dentro, a capacidade de operar sem aplauso, a clareza sobre o que não abre mão, a resistência que não existia antes, a raiz que cresceu porque o solo pressionou. Existe uma releitura que precisa acontecer sobre o passado difícil.
não uma releitura que minimiza a dor. Não uma releitura que finge que foi fácil ou que estava tudo bem quando não estava. Uma releitura que reconhece o que foi construído lá, o que só poderia ter sido construído lá, e que entende que esse material é agora parte da sua estrutura de uma forma que nenhum ambiente confortável poderia ter produzido. O ambiente que não te motivou te forjou, e o que foi forjado é o que vai durar. Mateus 5:10. Não é apenas uma promessa de recompensa futura, é uma declaração sobre a natureza do processo. Bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça. A palavra grega que traduzimos como bem-aventurados, makarios, significa algo mais preciso do que felizes. Significa completos, inteiros, não faltando nada essencial. A completude que aqui é declarada não vem apesar da pressão sofrida. Vem através dela. A pessoa que passou pela pressão e manteve o que era essencial não perdeu nada do que realmente era seu. Ao contrário, ela descobriu que o que é genuinamente seu não pode ser tirado pelo ambiente. Pode ser pressionado, pode ser testado, pode ser aquecido até o limite, mas não pode ser removido. E essa é a descoberta que o ambiente hostil eventualmente entrega a quem persiste nele com integridade. A prova de que o que você tem não depende de aprovação externa para existir, que você pode operar sem reconhecimento e o trabalho ainda tem valor, que você pode estar num lugar que não te entende e ainda assim ser quem você é, que você pode estar na fornalha e não ser consumido por ela. Isso não se declara, isso se prova. E a prova acontece exatamente onde você está agora. O ambiente que não te motiva não é o vilão da sua história. É o capítulo que vai fazer os capítulos seguintes fazerem sentido. É o processo que vai fazer o resultado ter peso. É a pressão que está produzindo o que você vai carregar pelo resto da vida como coisa sua, inegociável, comprovada, real. Você não está sendo desperdiçado aqui. Você está sendo forjado, e o que sai da forja não é a mesma coisa que entrou. Se este vídeo tocou algo em você, deixa o coração aqui, escreve nos comentários o que você está enfrentando e compartilha com alguém que precisa ouvir que o que está vivendo não é o fim. Inscreva-se no canal Entre Faixas e ative o sino, porque toda semana tem conteúdo que vai fundo no que realmente importa. Nos vemos no próximo vídeo.